Vamos ler então, acompanhe a leitura, por favor. De 5 a 25 de Atos, capítulo 8. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Senhor, que texto impressionante, Pai, que culto abençoado até aqui o Senhor nos deu, por pura graça. Agora o foco é a Tua palavra, essa palavra tão impressionante que nunca volta vazia, até quando nós passamos por cima dela sem o devido mergulho, sem a devida hermenêutica, sem o devido coração, com ouvidos surdos. Nós agora clamamos em nome de Jesus que o mesmo Espírito que agiu lá atrás em Filipe possa agir agora, usando a mim para anunciar, clarear essa palavra, e usando o mesmo Espírito para fazer o teu povo entendê-la e saborearmos na prática o impacto de vivermos assim aqui em São Caetano, ou onde o Senhor nos conduzir, para que qualquer lugar não seja mais o mesmo, como Samaria não foi, por causa da intervenção e do ministério do teu servo Filipe. Faz por nós agora o mesmo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu ando meio baqueado aí com a dona gripe querendo me rondar, e eu pedi emprestado um copo d'água do pastor Márcio. Vocês me perdoem que estou bebendo a água benta dele. Vou beber, que é dele e do Ricardo, né? Mas eu
Tenho acesso só quando posso ter acesso de tosse aqui ou de voz rouca que não fale mais. Mas hoje eu quero relembrar o povo de Samaria um pouquinho. 1000 anos de hostilidade, é mole? O que vocês acham? 1000 anos de hostilidade. Isso não é brincadeira. Nunca foi, nem 50 minutos de hostilidade, um mesinho sem falar com aquela pessoa. Imaginem 1000 anos de hostilidades, desde os tempos anteriores, lá atrás, antes de Cristo, 1000 anos se passaram e as hostilidades aumentaram tanto que João registra: os judeus não se dão com os samaritanos. Mas para a gente não ser tão longo, vocês conhecem muito da história, 4 séculos antes de Cristo, a hostilidade chegou no nível máximo, quando os samaritanos resolveram construir um templo rival em Gerizim, e quando eles também resolveram não dar muita atenção ao Velho Testamento, tão somente ao Pentateuco, à maneira deles. E de repente, meus irmãos, eu vejo que, independente de todos esses 1000 anos de hostilidade, aqueles samaritanos eram alvos da graça de Cristo também. É impressionante, meus irmãos, que pensar no samaritano é pensar num porco sujo, imundo. Era assim que eles eram considerados. Judeus poderiam até comprar algum alimento produzido em alguma roça, em algum sítio, mas se soubessem que um samaritano os manipulou e fez o processo de embalagem, seja lá o que for, aquilo já era suficiente para que aquele alimento fosse considerado imundo. E aí vem o que? Jesus. Ele aparece em Samaria, perto de um poço, com muita sede, e ele já sabia o que ele ia aprontar, o que ele ia fazer ali. E ele não só bebe a água que aquela mulher tem a lhe dar, considerando-a pura, como ele conversa com ela sem levar sobre si o estigma da lei que dizia: não dá para conversar com ela, não dá para ter um contato com ela, com nenhum samaritano, é melhor desviar o caminho. Como a gente, por hostilidades muito menores do que essa, a gente se acostuma a levantar barreiras imensas entre nós e pessoas, entre nós e parentes, entre nós e empregados, entre nós e outros que não pensam iguais, que têm um jeito diferente de ser, e isso causa algo tão estranho no Evangelho da Graça, que mostra, através de Filipe, como é que se faz Atos 1:8 ser verdadeiro, não apenas um mero discurso. É por isso que lá vai Filipe. Na conduta de Filipe tem tudo de Jesus. Ele vai quebrando todas as barreiras, sem se importar com qualquer outro problema, com qualquer outro preconceito. E nós precisamos muito. O que cantamos hoje aqui é tão fantástico, é que eu não sei quantos irmãos prestam atenção nas letras, seja dos cânticos. Esse último, então, é uma aula de teologia toda ampla, toda complexa, toda musicada, mas belíssimo. O que o coral cantou logo no início. Valeria a pena até, eu não sei se tem algum coralista aí que pudesse ler uma frase, só o coro do primeiro hino. Vocês se lembram qual que é? Qual foi? Lembra? Pode ler, Abimael? Só a frase. Olha isso, irmãos, presta atenção nessa frase aí. Pode ser aí sem microfone mesmo, bem alto aí, troveja aí. Ele vai achar, foi cantado hoje. Um pouquinho. Vai lá. Senhor Jesus, atende a prece do meu aflito coração. Em ti consolo e paz encontro na desventura e provação. Tu és abrigo, és esperança, fulgente luz da salvação. Vem dom precioso, vem sol radiante, vem tu minha alma de luz encher. Olha aí, vem tu minha alma de luz encher. Tu és abrigo, tu és esperança. Para quem? Para samaritano, para judeu, para galileu,
para brasileiro, para mexicano, para qualquer pessoa, para pessoas da África, para todo tipo de gente. E eu fico pensando, como é bonito ver Jesus sentado ali, à espera daquela mulher. Como é bonito ver Filipe na mesma toada, na mesma estrada. Como é bonito a gente poder ler 2000 anos depois. Como é que eu faço para viver hoje o espetáculo de Filipe, transformando toda a maneira de ser e pensar, e toda a vida da cidade de Samaria, a partir da história de Jesus com aquela mulher. Então, eu quero que você passeie por esses versículos, entendendo o porquê que eu fiz essa afirmação. Lá vai Filipe, e Samaria não é mais a mesma. Aí eu queria que, pela misericórdia de Deus, pudesse ser de novo com o meu nome. Lá vai Davi, e o bairro Santa Maria não é mais o mesmo. Lá vai Márcio, e o bairro da Fundação não é mais o mesmo. E aí você? Eu não sei o nome de todo mundo aqui, mas lá vai cada membro da igreja, um por um, Deus por todos. Vocês pensam que eu esqueci? Não foi esquecido não. A hora que começar a pipocar o desafio disso aí, isso aqui tudo acho que é preparação, Deus é que está fazendo. Eu pensava no esquema, mas acho que Ele sempre tem outro completamente diferente do nosso. Mas lá vai Filipe. E Samaria não é mais a mesma. Primeiro, porque Samaria ouviu sobre Cristo. Verso 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. Esse era o negócio de Filipe. Samaria não é mais a mesma, porque Samaria ouviu sobre Cristo. Tem hinos no nosso inário que eu gostaria que eles fossem trabalhados, novamente, repaginados, como um deles que diz: conta-me a história de Cristo, grava no meu coração essa inaudita história de graça, paz e perdão. É uma melodia fantástica, mas se você botar um solo de guitarra, um Rodolfo na batera, entendeu? Se você botar aí uma turminha boa, que canta, o outro lá, que é um bom solista também, um tal de Neto, entendeu como é que é? Tem uma turma aqui, irmãos, muito boa em tudo que faz, e nós precisamos mostrar à cidade essa maravilha que é cantar sobre Cristo. Por quê? Porque as pessoas vão fazer o mesmo que Filipe fez em Samaria. Falar de Cristo através de todo instrumento, seja a música, seja o teatro, seja um panfleto, seja uma postagem, seja como for. A tua região não será mais a mesma se você fizer o mesmo que Filipe. Anuncie Cristo, anuncie, fale de Cristo. É como a gente cantava gostosamente. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais. Os jurássicos lembram. Não é brinquedo não. Irmãos, Samaria não é mais a mesma. Filipe foi lá e anunciou Cristo. Mas há uma segunda coisa. Samaria não é mais a mesma, porque Samaria abraçou o Evangelho. Ela não apenas ouviu falar de Cristo, ela abraçou. Olha o verso 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Os irmãos perceberam a sequência? Atendiam, todos unânimes atendiam tudo o que Filipe dizia. Segundo, ouviam lá profundamente e viam as manifestações do poder do Espírito Santo através de Filipe. Então, irmãos, Filipe está dizendo para nós, Samaria não é mais a mesma, porque Samaria ouviu sobre Cristo. Samaria não é mais a mesma, porque Samaria abraçou o Evangelho, um Evangelho que chegou com manifestações palpáveis, com testemunhos,
uma palavra que chegou, que deu para bater no ouvido e calar fundo no coração. Seja criativo ao falar de Cristo, seja autêntico, seja verdadeiro, mas faça isso fora da igreja. Agora eu sei, como muitos devem acreditar, que há muitos perdidos dentro das igrejas. Sim, deve ter muita gente que tem uma fé que não é para salvação, como o tal do Simão da nossa história aqui. Porém, Deus é poderoso para trazer aquela fé que é dom dele. Basta que você faça que nem Filipe, anuncie, para que as pessoas, ao te ouvirem e ouvindo a palavra, crerão nela e eles receberão o impacto que o poder do Espírito Santo traz. A grande e poderosa ilustração do Espírito Santo é o testemunho de uma pessoa transformada e que revela ao mundo que Deus tem poder para fazer mudanças maravilhosas e não apenas cosméticas. O triste não é mais triste, o ladrão não é mais ladrão, o fofoqueiro não é mais fofoqueiro, o mentiroso não é mais mentiroso, o acabrunhado é uma pessoa cheia de vigor. Cristo faz isso, ou então ele não é Cristo, ou então nós pregamos uma mentira. Por isso, Samaria não é mais a mesma. E aí eu quero que você pense em tantos hinos que falam isso. Depois que Cristo me salvou, deu branco, em céu, o mundo se tornou. E aí vem o refrão e tantas outras palavras. Para mim bem pouco importa eu habitar em alto monte, à beira-mar, em casa boa, gruta ou ruim, com Cristo está, é céu para mim. Cristo, quando ele é acolhido e entra no coração, tudo muda. Samaria não é mais a mesma, ela abraçou o Evangelho. E no verso 7, Samaria não é mais a mesma, ela foi liberta. Verso 7, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Aqui está um ponto que nós precisamos entender. Será que Deus tem esse poder ainda hoje? Será que o poder de Deus arrefeceu? Será que Deus ficou caquético? Será que Deus perdeu o seu vigor? Será? Não. Nós temos pessoas com problemas endemoniadas por aí, atormentadas, temos. E o demônio é sutil? Sim. O demônio é hostil? Sim. Ele vem matar, roubar, destruir. E o que temos na nossa comunidade, o que temos na nossa sociedade, e o que temos no nosso país, é tudo isso, e mais um pouco. Não dá para pregar o Evangelho e ver mudanças sem acreditar que Deus pode libertar as pessoas. E orar por isso. Eu não estou pedindo para você falar, venham tal hora da manhã, 3, 4 horas da tarde, que nós vamos exorcizar. Mas se entrar no reino do Senhor, numa reunião de oração onde tem gente do Senhor, Deus liberta. Se você for visitar e orar, Deus usa você e essa pessoa é liberta também. Ou então a gente fala, Senhor, eu não quero me expor ao inimigo. E ele fala, então, meu amigo, você está fora do perímetro da minha oração, porque eu só falei, Pai, eu não quero que o Senhor tire os meus filhos do mundo, eu só quero que o Senhor os livre do mal. E se o inimigo te cercar, como é da praxe dele, como um leão que ruge procurando alguém para devorar, resistir-lhe firmes na fé, e ele fugirá de você. Então, irmãos, esse caos que está em nossa sociedade, é por falta de trabalho, é só por falta de dinheiro, é por falta de quê? É falta de Deus, é falta de Cristo. E quem sabe a verdade? Eu, você. Samaria, tantos outros povos aprisionados por séculos, foram libertos. Quando um homem como Filipe, como eu, como você, entramos no cenário, entramos na arena, e não tivemos intimidação nenhuma. Falamos de Cristo e expomos a verdade. O resultado pode ser até a nossa morte, a nossa perseguição. Mas a palavra de Deus não ficará algemada por nenhum esquema que o homem invente para intimidar os filhos de Deus. Samaria não é mais a mesma, porque ela ouviu sobre Cristo.
porque ela abraçou o Evangelho, porque ela foi liberta também. Mas no verso 8, Samaria não é mais a mesma, porque ela ficou animada. Verso 8, e houve grande alegria naquela cidade. Hoje nós tivemos uma aula com o presbítero Josué, e ele contou 2 testemunhos. Não vou repetir o testemunho que ele contou, mas foram 2 milagres históricos comprovados, acontecidos em quintal presbiteriano. Irmãos, em terreiro, estou usando a palavra terreiro, terreno, quintal, igreja, casa de presbiteriano, acontece milagre também. Senão, para que orar pela Sarinha, não é? Para que orar por qualquer pessoa? Por que todo mundo fica buzinando toda semana? O pastor Márcio deve passar horas tentando digitar ali pedido de oração. Quando a gente vê o nome do pastor Márcio lá na rede, é pedido de oração, é pedido de oração, é pedido de oração. E ele coloca, sabe por quê? Ele crê, você que posta também crê, quem ora e põe a mãozinha lá também crê. Porque senão, para que colocar isso só por um vício litúrgico? Não. Então, meus irmãos, ele contou 2 experiências. Deu o endereço, falou os nomes e tal. E ele disse que a reação dos irmãos, quando viram e ouviram aquilo lá, foi assim, ó. Glória. Oh, glória. Olha o que aconteceu lá em Samaria. Houve grande alegria naquela cidade, por causa dos convertidos, por causa dos libertos. Isso é fantástico, irmãos. É maravilhoso. Tem gente que se converte numa sala de toga de coral, cheirando naftalina. Caso eu. Estava cheirando naftalina, fazer o quê? Toga de coral, no calorzão danado que faz, todo mundo suando, bota lá para... E usa no outro domingo, e usa no outro domingo. Vai cheirar o quê? Perfume francês, nardo puro? Não vai nada. E naquele lugar, naquele ambiente, eu, junto com Dias e Josué, Deus falou, é agora. E foi. E eu vou falar o quê? Vou duvidar de um Deus que foge dos esquemas, rompe as barreiras? Não, Ele faz milagres. E aí houve grande alegria. Sabe por quê? Porque na hora que eu saí daquela salinha, eu não sei quem, mas alguém gritou lá de dentro, o Davi aceitou a Cristo. E olha, irmão, foi uma gritaria, um monte de gente. E eu até hoje grito de alegria. Até hoje eu me emociono com aquele dia, com aquele momento. E por que eu não vou fazer isso quando o outro se converter? Já que, desculpe o neologismo aqui, a anjaiada lá do céu, o que eles falam? O que eles fazem quando um pecador se arrepende? Eles fazem festa, há júbilo no céu. Vocês já imaginaram um anjo lá no céu falando, Senhor, mais um que se converteu, glória a Deus. Não, não é assim não. Por isso, irmãos, Samaria não é mais a mesma. Por quê? Porque ela ficou animada com as conversões. Glória a Deus, você se converteu? Você é uma nova criatura, você foi chamado para o ministério, você vai trabalhar na junta diaconal, você vai visitar uma pessoa, você vai levar uma palavra a um parente perdido. Você deu um testemunho, glória a Deus, fala e não te cale, celebre com os teus irmãos e celebre a igreja, portas abertas, que está aqui, para que Deus faça desse lugar um grande e poderoso quartel de treinamento de soldados que não vão ter medo das Samarias que estão por aí afora, esperando por você, desejando que você seja o Filipe do século 21. Samaria não é mais a mesma, porque ela também foi seduzida. Verso 9 e verso 10, a despeito de toda aquela maravilha, olha o que acontece no verso 9 e 10, o perigo da sedução de cristãos. Havia certo homem chamado Simão, que praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, esse homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Irmãos, quantas seduções não acontecem ainda hoje por aí afora. Paulo já dizia, olha, se chegar alguém e apresentar-se e vier com uma conversa cruzada, torta, animada, teatral,
que não seja o evangelho que eu vos tenho pregado claramente, e ele vier com aspecto angelical, diga anátema. Mas como nós gostamos de espetáculos, nós somos fanáticos por espetáculos. Um culto é um espetáculo muito maior do que qualquer Disney da vida, mas quando vem assim os coach, o que tem de coach, é coach, né, o nome? Eu estou pensando em coxa manca lá de Jacó, sabe? Quando ele pensou que era maior que Deus, Deus foi lá na coxa dele e falou, aqui ó, você vai mancar o resto da vida porque você pensou que podia levantar o narizinho para mim. E Deus falou, não, você lutou direitinho, é Israel o seu nome, mas vai mancar para o resto da vida para lembrar quem é o Senhor aqui desse negócio. Por isso, irmãos, aquela cidade foi seduzida, e Simão era cheio de lábia, a magia, era um espetáculo vê-lo, ouvi-lo e perceber as tramas e pensar, puxa vida, na minha igreja tem hino, na minha igreja tem pregação, na minha igreja tem oração, mas está faltando ali quem sabe, pastor Márcio, uma fumacinha das cores presbiterianas. Irmãos, olha, já pensou? Isso aí vai fazer sucesso. Vamos pintar, está muito xoxa essa cor aí. Ó. Vamos botar um black, ou um pink, sei lá. Irmãos, Simão entendeu qual é o gosto da galera, e ele foi lá, seduziu, fez a magia, e aquele impacto do que Filipe dissera começou a arrefecer. Até um certo momento, o perigo ronda a gente, ainda mais no século das tecnologias, o perigo nos ronda. O TikTok está por aí, é mil maneiras de você até pegar a cara de uma... Já imaginaram, meus irmãos, pegar a minha cara, ou a cara do pastor Márcio, e você botar sabe, fazer uma inteligência artificial e mandar a gente pregar o que a gente não está pregando, e de repente postar sem critério nenhum, sem filtro, e aí chega no conselho uma denúncia, o pastor Márcio e o pastor Davi fizeram aí uma dupla, aí fizeram um TikTok, não sei aonde, foram lá na China, olha lá, olha, tá, e a turma vai falar, não queremos mais esses dois aqui na igreja. Essa semana eu vi um bonitinho até, o Elon Musk dançando Stay Alive dos Bee Gees junto com o Trump, mas parecia que era verdadeiro. Eu falei, puxa vida, se eles conseguem fazer isso com esses dois, imagina com nós dois aqui. Simão o mágico sabia fazer tudo, sem tecnologia. Por isso, a cidade de Samaria teve momentâneos momentos, um período de ilusão. Ela não era mais a mesma. Houve um impacto do evangelho, houve uma insistência do inimigo, mas Deus sempre vai prevalecer. Samaria não é mais a mesma. Ela foi seduzida, mas em seguida ela foi transformada poderosamente. Versos 11, 12 e 13. Aderiram a Simão, porque havia muito, os iludira com mágicas. Hoje não é só mágica, tem tantas outras maneiras de iludir pessoas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, sim, aí houve um discipulado, um aprendizado mais profundo da verdade, a respeito do reino, a respeito do nome de Cristo, eles iam sendo batizados, homens e mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Irmãos, esse Simão era danado, ele era esperto, mas verdadeiramente convertido, eu não acredito. Talvez um agnóstico, talvez ele deixou ali uma semente para futuros heréticos, poucos anos depois. Mas aqui a gente vê que ele acompanhava Filipe, ele percebia o jeitão, a estratégia, a postura, e ele vai dizer, eu quero isso para mim também. Não é o que os meninos cantaram de manhã, eu quero esse poder do Espírito Santo, mas eles queriam esse poder que ajuda a manipular, mudar consciências. O Evangelho nunca faz isso, ele transforma pelo Evangelho, por Cristo, pela palavra, pelo poder do Espírito, por aprender consistentemente verdades que não mudam, que não recuam. Por isso,
Samaria não era mais a mesma. Ela foi transformada pelo trabalho paciente, pelo ensino, pela didática, pela pedagogia e pelo poder impactante verdadeiro demonstrado por Filipe no seu jeito de ser. Samaria não é mais a mesma. Ela viu uma cilada. Estava tudo bem com Samaria, mas a cilada ainda vem, e vem solta, e vem correndo, e vem no verso 19, aliás, ela foi abençoada, desculpa, irmão, tem o item antes aí, do 14 a 17, antes da cilada, ela foi também abençoada. Olha que interessante, do verso 14 até o 17, os apóstolos, quando ouviram, estavam em Jerusalém, e que Samaria recebera a mesma palavra de Deus, enviaram Pedro e João. O presbitério foi fazer uma visita naquele lugar, e era presbitério mesmo, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo, porquanto ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Esta é a bênção mais importante que um crente tem. O Evangelho, quando se crê, o Espírito Santo vem e enche, e sela, e diz, agora você pertence a Deus, de maneira irrevogável. Simão olhou tudo isso e ele ficou extasiado. Ele ficou pensando, e eu quero isso. Só que o viés dele era outro, não era o verdadeiro. Quando o pessoal de Jerusalém ouviu as maravilhas que o Espírito de Deus operara lá em Samaria, eles enviaram 2 homens, Pedro e João, e eles foram lá fazer o trabalho final, oraram, impuseram as mãos, o mesmo privilégio dos judeus se derramou sobre os samaritanos, mais à frente em Atos capítulo 17 e 19, sobre os gentios também, para que não houvesse ciumeira de ninguém, sobre essa questão tão fundamental de ter o Espírito Santo como selo da verdadeira crença em Jesus e do verdadeiro poder de servir a Jesus. Só rolar no livro da igreja, só ser batizado por um pastor, isso aí não adianta. Pode você ser batizado 1000 vezes, 1000 vezes pelo Hernandes, 1000 vezes pelo reverendo Augusto Nicodemos, e nenhuma por nós. Se você não for batizado e selado com o Espírito Santo, vai para o inferno bonitinho, com 2 certificados de batismo maravilhosos, mas não verdadeiro. Simão não sabia disso. Por isso, a cidade de Samaria foi abençoada, mas em seguida foi também uma cidade que viu uma cilada. Irmãos, já chegando no final da mensagem, o que isso tem a ver conosco? A nossa vida nunca é um mar de rosas. Nós, servindo a Cristo, nunca viveremos num parque de diversões. Aqui é quartel, aqui não é colônia de férias. E aqui vemos uma igreja que, mesmo abençoada, ela presencia uma cilada. E o verso 18 e 19 revela isso. E ela não foi mais a mesma. A memória disso certamente colocou temor no coração daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles irmãos. Vejamos o verso 18 e 19. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, o Espírito Santo era concedido para aqueles homens, o que ele faz? Ao invés de se dobrar e falar, eu quero esse poder, ele diz, olha, eu tenho uma grana boa, e eu proponho, conceda-me tal poder, em troca dessa grana, para que eu também receba esse poder do Espírito Santo, e a minha capacidade aliada à magia e ao Espírito Santo me dê muito mais eficácia e dominação sobre as pessoas. O poder fascina, corrompe também. E aqui a gente vê uma cilada. Quer ver se uma pessoa é íntegra? Dê provação a ele. Você quer ver se ela continua sendo íntegra? Dê prosperidade, dê poder. Se ela se mantiver igual, confie nela, senão, sai fora. Aqui está um homem feito Simão, que presencia coisas maravilhosas, uma igreja que é transformada, abençoada, instruída, mas o inimigo continua rondando, e é preciso prudência de serpente
e simplicidade de pomba. O Evangelho é assim. Nós só teremos sossego, tranquilidade eterna e verdadeira paz na glória. Aqui somos igreja militante, jamais triunfante, militante. A igreja, o povo, Samaria, não é mais a mesma. Ela viu uma cilada. Quantas você já deve ter visto? Quantas ciladas da tentação, quantas ciladas da pornografia, quantas ciladas do dinheiro fácil, quantas ciladas de convites de pessoas que não têm a mesma nobreza, a mesma convicção, a mesma sinceridade, a mesma devoção que você. Lá no almoço hoje, lembrando jovens, lembrando pessoas de um tempo, para mim, grandioso na igreja de Lavras, uma cidade imensa, grande, que trabalhava na igreja, cantava louvores, fazia teatro na rua, ia em cadeias, era uma coisa maravilhosa, bonita. Aí começando a lembrar de vários nomes, alguns até esqueci, meus filhos já não esqueceram de nenhum, vai falando, esse aqui está onde? Está na comunidade LGB, e agora está fazendo isso. E aquele outro, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, misericórdia, obrigado porque os meus filhos continuam no teu caminho. E aí eu sei porque que o poeta escreveu um hino duro de cantar, mas verdadeiro. Quantos que corriam bem, de ti longe agora estão, outros seguem, mas também sem amor e frios estão. Irmãos, nós não podemos dar trégua à nossa carne, à nossa natureza, o mundo. Nós somos no meio dessa geração perversa e corrupta, nós somos a luz desse mundo. Foi assim que Filipe levou a palavra e o evangelho a Samaria, e a cidade foi mudada. Mas a cidade não foi poupada das ciladas, e sempre carente de alguém que, tendo visão, tendo discernimento, cuida e zela, protege, alerta, para que o povo continuasse caminhando. E duas últimas ideias terminam essa mensagem. Samaria não é mais a mesma. Samaria foi exortada, verso 20 a 24, e esse é o poder de uma verdadeira igreja, de nunca arrefecer o impacto do ensino, da exortação, da educação, da admoestação, daquilo que mostra a correção de rumos, para que as pessoas andem fixas, olhando para Cristo e pautando cada passo na verdade, e não no que eu acho, como na época de Juízes, 350 anos depois de Josué, até chegar em Saul, cada um fazia o que dava na sua cabeça. Era esse o período dos Juízes, e esse período é cíclico, de vez em quando ele retorna. Para que pastor, para que doutrina, para que ensino, para que prestar contas? Porque o inimigo é astuto. E a cidade de Samaria foi exortada sobre isso. Verso 20 a 24 diz assim: Pedro, porém, olhando para Simão, foi categórico, taxativo: o teu dinheiro, Simão, seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Em versões um pouco mais ousadas e agressivas, vai com teu dinheiro para o quinto dos infernos. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Pedro foi correto? Foi. Intrépido? Foi. Porque um homem julgar que dá para comprar o poder de Deus por causa de barganha, por causa de dinheiro, de posição, de troca, de favores. A igreja de Samaria, a cidade de Samaria, não era mais a mesma. Ela foi impactada pela exortação de Pedro, que segue o verso 21. Simão, você não tem parte nem sorte comigo nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Será que temos tal coragem de olhar na cara de uma pessoa que já tem um histórico de vários deslizes e chegar e dizer, você não tem dignidade para ser, nem sequer, eu ia falar uma besteira, zelador da igreja. Não, nem pastor. Zelador zelador e pastor é a mesma coisa perante Deus, não tem diferença de grau, não tem não. E aí a gente fica pensando, olha, eu quero ser zelador, eu queria entrar no céu, quero entrar no céu, nem que seja a última pessoa, eu quero estar lá. Fechou a porta, é lá que eu quero estar. Mas Pedro disse para Simão, você não vai não.
O teu coração não é reto, não vai dar para trabalhar com a gente aqui não. Arrepende-te, Simão, dessa maldade e peça ao Senhor, talvez Ele perdoe seu pecado e o intento do seu coração. O problema estava lá dentro do coração. Pois eu vejo que você está em fel de amargura e laço de iniquidade. Ele tinha inveja, ele cobiçava aquele poder, e ele não sabia que aquele poder é da graça de Deus, que concede através do Espírito Santo para todo aquele que nele crê. Falta-nos isso, falta. Oremos por isso, oremos. Mas barganhar com Deus não. Pedro conclui dizendo, você está em fiel de amargura, e no verso 24, respondendo, Simão falou assim, orem por mim, peçam a Deus, para que nada do que você falou sobrevenha a mim. A história termina aqui. Não se sabe o que vem depois. Imagina. E eu concluo dizendo, Samaria não é mais a mesma. Ela foi mobilizada. Tudo que aconteceu desde o verso 5, quando ela ouviu sobre Cristo, conduziu aquela cidade a uma tamanha mobilização, que o cenário mudou em vários lugares. Samaria não é mais a mesma, ela foi totalmente mobilizada, e é o verso 25 quem nos dá tal certeza. Eles, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, Pedro e João, e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Então, desde a mulher samaritana até aqui, a gente vê uma mobilização maravilhosa, impressionante. Toda a igreja, todo o povo impactado, quando ouve, recebe, guarda e vivencia o poder do Evangelho, tem uma mobilização impressionante para espalhar, testemunhar, testificar e deixar claro, quem manda, quem transforma é o próprio Senhor. A minha conclusão é simples. Quem é você no reino de Deus? No corpo de Cristo, quem é você? Qual é o teu papel? É salvo? Tem o Espírito Santo? Crê na Bíblia? Foi a pergunta do Salmo 116. O que eu vou dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu não tenho resposta para você. Você tem que dar a sua resposta. E uma das mais lindas foi Isaías quem disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e Ele fará isso. E você será um Filipe do século 21. Não importa onde você viva, não importa para onde você vá, seja um Filipe, cheio do Espírito Santo, que não negocia com o inimigo, e não coloca freios no poder do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que através de você, do seu testemunho, do seu amor por Cristo, qualquer ambiente que você for, alguém possa testemunhar e dizer, por causa daquele irmão, daquela irmã, a minha vida não é mais a mesma, a minha família não é mais a mesma, o meu bairro, o meu trabalho não é mais o mesmo. Deus tenha misericórdia e te use, Ele poderá fazê-lo, e grandes coisas Ele poderá fazer através da sua vida e através da vida de nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.